Não tem jeito de vencer com contenda no meio. Não há a mínima possibilidade. Pessoas, famílias, igrejas, empresas, negócios estão fracassando por causa da divisão. Cada um pensa de um jeito e ninguém está disposto a ceder. Semana passada eu comentei e alguém me mandou e eu só fui ver hoje. Eu fui ver, eu já tinha visto, não sei se há 2 anos atrás eu tinha visto isso, mas pelo que eu entendi foi feita uma atualização e me mandaram a reportagem falando sobre o relógio de Deus. Quem viu aquilo? Quem não viu, levanta a mão, por favor. Então, quem não viu, deixa eu ver. Então, depois você pode entrar no, acho que Domingo Espetacular, e você vai ver a reportagem. O relógio de Deus é um grupo de cientistas renomados, todos eles homens muito respeitados no meio, de diferentes lugares, diferentes países, que eles formaram uma comunidade de cientistas e criaram há muitos anos, se não me engano, 1940 aproximadamente, algo que eles intitularam, chamaram o relógio de Deus. E é literalmente um relógio. E a hora do relógio, de acordo com o que está acontecendo na Terra, todos os sinais ligados ao Apocalipse, ao livro da Revelação, e o que vem acontecendo no mundo, todas as catástrofes que vêm acontecendo no mundo, sinais. Então, eles atualizam esse relógio continuamente. E na última atualização, mediante tudo que está acontecendo no mundo, então falta 89 segundos para bater meia-noite. Você sabe que, biblicamente, o Senhor virá como ladrão de hora que ninguém sabe, e a Bíblia diz exatamente, né? O noivo vem próximo à meia-noite. Isso mostra o seguinte, não é mais uma questão bíblica. Então, o que mostra? 89 segundos, ele está quase batendo meia-noite. Quase batendo meia-noite é um alerta gigantesco. Porque não é a Bíblia que está dizendo, é eles. Que se bater a meia-noite, a humanidade está correndo sério risco. Então eles chamam de o relógio de Deus. E aí mostrando todos os sinais que a Bíblia descreve como sinais dos finais dos tempos, que é o nosso alerta, né? Que é o nosso alerta. Então, se falta só, de acordo com o estudo deles, 89 segundos, a qualquer momento pode acontecer. A qualquer momento, o Senhor pode retirar a sua igreja. Porque eu continuo dizendo, né, existem várias visões teológicas a respeito da igreja passar pela tribulação. Existe 3 mais respeitadas, que são as discussões mais acirradas, que a primeira é a que nós acreditamos,
que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Por que nós acreditamos que não? Por conta, na história, todas as vezes que Deus quis poupar os seus, Ele tirou antes. Então é só você partir da história de Noé com sua família, da história de Ló com sua família, quando Deus chegou a hora do tratamento. Mas existem aqueles que acreditam seriamente que a igreja vai passar pela grande tribulação. E se a igreja vai passar pela grande tribulação, outro dia até me fizeram essa pergunta, eu falei, olha, se a gente for entender que a igreja, o justo não perece com o ímpio, a Bíblia é clara sobre isso. Nem na época das pragas no Egito, o que acontecia de praga, o povo hebreu não sofreu com as pragas, houve uma separação. Então, nós acreditamos, mas existem aqueles que acreditam que a igreja vai passar. Tem aqueles que acreditam que a igreja será tirada na metade do período da grande tribulação. Agora, o fato é que não interessa quem está certo, o que interessa é quem está pronto. Está entendendo? Não interessa, nós só vamos saber naquele dia. Quem é que estava 100% certo? Eu acho que ninguém está 100% certo. Só que, naquele dia, nós vamos saber. A questão é que, seja de uma forma ou de outra, a mala tem que estar pronta. Na verdade, não tem nem mala, porque não vai levar. Você tem que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Nós temos que... E aí vem esse ponto importante, né, que não adianta distrações, não adianta essas situações que a gente está com pelá ou tucá, meio crente, meio cristão. Tem jeito. Não tem jeito, cara. Ou quente ou frio. Pior lugar é o meio do caminho. Você não fez nenhuma coisa nem outra, você não aproveitou nenhuma coisa nem outra, você não curtiu nenhuma coisa nem outra. Não foi nenhuma coisa nem outra. E o morno é o que se mistura facilmente com os dois. Né? O morno se mistura com o frio facilmente, porque ele já é morno. Ele se mistura com o quente facilmente, porque ele é morno. Mas não tem jeito. Nós precisamos ser aquele povo decidido. Né? O que seremos? É joio ou trigo? Não tem jeito de ser... O trigo, o joio é parecido com o trigo, é muito parecido. Tanto que a Bíblia diz que quem vai fazer a separação é o Senhor no final. Ele pede nem para mexer, nem mexa. Quem vai fazer a separação é Ele. Por quê? Muitas vezes o joio, ele está tão próximo, ele é tão parecido, ou ele está tão ligado ao trigo, que corremos o risco de tirar o joio e arrancar o trigo junto. Porque, geralmente, ele está com a raiz entrelaçada no trigo. Isso significa o quê? Que numa casa tem joio e tem trigo. Na mesma família tem joio e tem trigo. Entendeu? Tem aquele que vai e o que vai ficar. Então, a gente olhando para tudo isso e olhando já a comunidade de cientistas falando sobre, nós precisamos tratar com muita seriedade, que já não é uma pregação, já não é um assunto bíblico ou, vamos colocar assim, religioso, já é um assunto científico já. A comunidade de cientistas mostrando, apontando para o final. Por isso que a gente olha, você não tem... Eu estava olhando no mesmo lugar, no mesmo país onde estava lá incendiando e queimando tudo, os Estados Unidos, num outro lugar do país já está geando, nevando, o povo está sendo consumido pela neve. Não é uma coisa de doido? Um lado do país em chamas, o outro lado do país, o povo morrendo
pela temperatura, pela quantidade de neve. Então, onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar no ponto que talvez é o ponto que nós vamos falar aqui hoje. Livre-arbítrio é o seu poder de escolha. Diga comigo, livre-arbítrio é o seu poder de escolha. Então, o livre-arbítrio, gente, é uma bênção. É a nossa liberdade. É a nossa liberdade. Nós temos liberdade. É como eu respondi essa semana para uma pessoa por conta de uma pergunta que ela me fez. Não foi nem uma pergunta, algo que ela me mandou. Eu disse, a Bíblia diz o seguinte, né? Diga comigo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que significa? Todas as coisas me são lícitas. Pode sentar vocês. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade para escolher fazer o que eu quiser. Quem tem que saber o que não me convém, sou eu. Você que tem que saber o que convém a você e o que não convém a você. É você que tem que usar de forma inteligente a sua liberdade de escolha, porque vida, você só tem essa. E ela está passando, cada dia, cada respiração que você tem, você está morrendo um pouquinho, você está envelhecendo. Então, a Bíblia nos ensina a aproveitar o máximo cada tempo da vida. Não joga fora tempo que ele vai te fazer falta em algum momento. O que a Bíblia alerta, nos ensina quando jovens? Aproveite bem a sua juventude de forma sábia e inteligente, porque vai chegar o tempo que nem jovem você será mais. Você não vai firmar, você não vai ficar em pé em cima desse joelho. O joelho não vai suportar o teu peso. Você vai precisar de gente que te conduza para lá e para cá. Então, nós aprendemos o quê? Eu preciso ser sábio nas minhas escolhas, porque o livre-arbítrio é uma bênção gigantesca, mas uma responsabilidade enorme. É uma grande bênção, mas uma grande responsabilidade. Eu é que vou escolher o que eu vou fazer, eu que vou escolher como é que eu vou conduzir a minha vida, eu que vou escolher se eu serei uma pessoa que vai caminhar na fé ou não, no temor ou não, que tipo de temor eu terei, eu que decido que tipo de cristão, morno ou quente, frio não dá mais, não tem mais jeito, ninguém aqui tem jeito de ser frio. Por quê, bicho? Porque você já conhece o suficiente para não ser frio, mas tem jeito, a partir do momento que a gente conhece a verdade, só tem um caminho, põe fogo aí. Então, Deus nos deu esse privilégio gigantesco do livre-arbítrio. Aí hoje eu vou falar sobre algumas coisas importantes que o Espírito Santo nos dirige nessa noite, né? Quanto mais rápido a gente aprende sobre isso, quanto mais rápido, o que a Bíblia nos proporciona, o que a palavra nos proporciona. Qual o grande problema das pessoas? Os erros na vida. São os erros. Qual o problema que cada um? As escolhas erradas que fizeram gerou resultados os resultados que trouxe dor, aflição, perdas, roubos, destruição. Então, o que nós aprendemos? A partir do momento que nós conhecemos a Bíblia Sagrada, que é o manual de vida do ser humano, nós minimizamos os nossos erros. Nós passamos a ter mais acertos do que erros. Qual é o problema que enfrentamos? Os erros. Consertou os erros, acabou. Você não tem mais que ficar reparando, você está num processo de construção. Você está numa construção contínua. É rápido esse processo? Não. Dentro do nosso processo de crescimento, de amadurecimento, nós passamos por testes, nós somos provados? Somos.
e não vamos ficar sem. Nenhum de nós vamos viver sem situações que nos faça, nos mova a continuar crescendo, evoluindo em Deus. Em Deus. Todos nós. Eu teria algo para falar aqui, mas não é o meu sermão de hoje. Eu vou deixar isso para outro dia, para a gente aprofundar nessa caminhada. Mas eu vou em orientações práticas para hoje. Orientações o quê? Para a vida, para agora. O que faz sentido. Porque a Bíblia é isso, né? Ela nos dá direção para tudo. A Bíblia, você pode aprender tudo que você quiser. Tem como começar uma nação, tem como construir um país, tem como você se relacionar, tem leis, as leis são extraídas da Bíblia Sagrada. Então a gente tem resposta para tudo, todas as áreas da vida. E aí vamos para Mateus 12, 25, que diz assim, ó: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, diga comigo, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vou colocar numa tradução mais contemporânea para você entender com mais clareza. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família, diga comigo, uma família que vive brigando. O que está escrito aí? Jesus sabia seus pensamentos e respondeu: um reino dividido acaba em ruína. Uma cidade ou uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. Na voz, Jesus sabia o que os fariseus estavam pensando. Isso seria como um pai dividindo sua própria casa no meio, ou um rei cortando o seu reino em metade. A casa e o reino se despedaçariam. O que significa isso? Em poucas palavras, elimina a contenda do meio. Tira a contenda. Não tem jeito de vencer com contenda no meio. Não há a mínima possibilidade. Pessoas, famílias, igrejas, empresas, negócios estão fracassando por causa da divisão. Cada um pensa de um jeito e ninguém está disposto a ceder. Às vezes a gente fala assim, eu encontro muita coisa nesse sentido, né? Muita resposta nesse sentido. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não sabe, porque se soubesse estava fazendo. Essa semana eu respondi isso para uma pessoa. Não, eu sei, não sabe. Quem sabe faz. Quem sabe faz. Você acha que sabe, porque quem sabe faz. Entendeu? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Aí, então, a gente não pode reclamar. Porque se a gente sabe o que não deve fazer, mas continua fazendo, então, já é um negócio, né? Procura o doutor e a doutora lá, que já é um negócio meio... Psicológico? Já é caso para psiquiatra. Não é verdade? Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei o que é certo, mas continuo fazendo errado, então... Ou se não, o seguinte, vamos buscar uma grande libertação. Vamos buscar uma grande libertação. Vamos entrar assim, para valer, para arrancar, porque uma das formas de atuação... Você sabia que Judas nunca achou que ele estava possesso? E Jesus repreendeu Judas, ou disse que Judas estava endemoniado? Você sabia que Pedro, quando Pedro abriu a boca para falar algo para Jesus, Jesus repreendeu Satanás na boca dele? Agora imagine, sou discípulo do Senhor, você está mandando Satanás sair de mim?
Está mandando calar a boca, Satanás? É, porque naquele momento ele estava sob a influência de Satanás. Aí, se você falar para uma pessoa, cuidado, que isso é demônio, rapaz, está sob a influência, a pessoa fala assim, está me chamando de endemoniado? Então, mas eu não incorporo, mas você sofre a influência. Porque eu sempre ensinei, quando eu pregava de sexta-feira, eu sempre ensinei que a pior possessão é a que não manifesta. É a pior de todas. Porque a que manifesta a gente identifica rapidinho. Você expulsa o demônio da vida da pessoa e pronto. E aquele que está lá incubado tem controle das emoções, tem controle dos pensamentos, tem controle dos sentimentos e faz ela fazer tudo o que ele quer. Ele está debaixo da influência, mas ele não se dá conta. Essa é a pior de todas. Cala-te, Satanás. Jesus falou para Pedro. Eu não escolhi vocês 12? Escolhi. Mas tem um no meio de vocês que está endemoniado. Ele estava falando de quem? De Judas. E Judas nunca ficou possesso. Nunca ficou igual o jovem lunático e o endemoniado de Gadareno. Nunca. Nunca. Por isso que eu falo que é a pior. Porque seja Judas, seja Saul, o final deles é que mostra por que é pior. Porque esses caras não foram libertos. E o mal acabou tragando a vida deles. Então, ao contrário disso, seja um casal, uma família, uma empresa, um negócio unido, cresce, prospera. Não tem jeito de não crescer também. Não tem jeito de não prosperar. Então, se a pessoa deseja ser uma pessoa próspera, ela tem que arrancar a divisão do meio. Tem que arrancar a contenda no meio. Isso é uma decisão. Há momentos que a gente tem que usar a inteligência e falar, chega, basta. Porque não tem jeito da gente ir longe assim. Não tem jeito da gente vencer assim. Se houver uma divisão na sua empresa, no seu negócio, não haverá prosperidade. Diga comigo, a ofensa rouba a prosperidade. A ofensa, a contenda, a divisão. Está pronto para ouvir o que eu vou falar ou não? Sim ou não? E por trás de uma pessoa ofendida tem um orgulhoso e um ferido. É tão bom quando a gente vai aprendendo sobre... A coisa mais incrível que eu agradeço a Deus e continuamente quando eu converso com uma pessoa, eu falo assim, a gente tem que parar e agradecer a Deus todos os dias, porque a coisa mais preciosa é a mente da pessoa renovada. Ela consegue enxergar tudo. Ela consegue enxergar com clareza. Por que a Bíblia fala tanto do você agir com sabedoria assegura o sucesso? Por quê? O sábio tem sucesso em todas as áreas da vida. O sábio, ele não é movido pelas emoções. Ele é movido pela sua sabedoria. Então, uma pessoa com espírito de rejeição é orgulhosa, é egoísta. Se ela se sentir rejeitada, se sentirá ofendida e, consequentemente, daí vem as contendas. É por isso que eu sempre falo que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vivemos, aonde nós fomos criados e o ambiente, né, a formação que recebemos, seja da cultura, seja do ambiente, do meio que vivemos, que isso é um problema, isso pode deformar e a gente leva isso para a vida. É a mesma coisa, eu sempre falo para as pessoas, né, às vezes você foi ferido por quem era importante para você, e aí você acha que todo mundo vai te ferir. E aí você se fecha para o mundo e está sempre armado, sempre na defesa, sempre pronto, qualquer coisa, olhou para você um pouco diferente, está olhando, é como se fosse uma ofensa para você, né?
Às vezes não é nem nada com você, né? Mas a forma da pessoa, porque você já está tão ferido que tudo é para você, a ofensa é para você, falar de você, você está sempre, aquela palavrinha que, né, a gente não gosta muito de ouvir, mas é como se fosse um vitimismo. O mundo conspira contra você. É igual outro dia eu respondi para alguém, né? Aí eu falei assim, está todo mundo falando de mim, mas o mundo não te conhece, como é que está todo mundo falando com você? Quem te conhece? Nem a igreja inteira te conhece, como é que está todo mundo falando de você? Entende o que eu quero dizer? Às vezes, por causa de uma, duas pessoas, o mundo está falando de mim, está todo mundo falando de mim, tem gente que nem sabe quem você é. Mas a gente alimenta um vitimismo, que é como se todo mundo realmente estivesse olhando para mim, falando de mim, me criticando, me perseguindo, e nem todo mundo me conhece. Mas eu coloco que todo mundo está olhando para mim. Também digo que se dois de vocês, diga comigo, concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Você vê? Olha, dois opostos, né? Um falando da divisão e o outro falando da união. Que se dois de vocês, quer dizer, olha como é poderoso isso, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto que pedirem, qualquer, seja qual for o assunto que pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Na atualizada, de novo vos digo, que se dois crentes na terra concordarem, isto é, de uma somente, em harmonia, acerca de tudo que pedirem dentro da vontade de Deus, isso será feito por eles, por meu Pai, ou será feito por eles, por meu Pai no céu. E como é que a gente, sabendo disso, a gente não pratica isso? Eu falo para vocês o seguinte, eu conto minha história para vocês e eu falo assim, eu passei por muitas situações muito difíceis, mas todas foram muito rápidas. Todas foram muito rápidas. E se você me perguntar qual é a razão de eu ter passado tão rápido por tudo que eu passei, eu te dou duas. Te dou duas, que eu atribuo a essas duas razões. Primeiro, a minha união com a Liliane. Isso nos fez passar rápido pelo processo. Segundo, a capacidade, a flexibilidade. Rapidinho. Eu sou uma pessoa muito rápida. Muito rápida a ceder no que eu preciso ceder, muito rápida a mudar no que eu preciso mudar, muito rápida a reconhecer o meu erro. Aprendo rapidamente com os meus erros. Então, essas duas coisas, eu acredito que foram determinantes para que todo o processo que eu passei, eu e a Liliane juntos, foi rápido, a mudança. Quais foram os dois processos, gente? As duas atitudes? A nossa união, porque ao invés de nos dividir, nós nos unimos. Ao invés de achar um culpado, nós nos unimos em oração juntos. Orávamos juntos, não havia divisão. E, segundo, flexibilidade. Rapidinho, tem que submeter, já estou me submetendo. Tem que ceder, já estou cedendo. Tem que mudar, já estou mudando. Só tenho essa vida. Só essa. Vou deixar o orgulho falar mais alto? Você acha que vale a pena? Sim ou não? Sim ou não? Não. E outra coisa que eu aprendi a pregar cedo para mim. Esqueça dos outros, faça o que Deus quer que você faça. Então aí eu levo minha mente para o que Deus quer que eu faça. Então não estou me importando se o A, o B ou o C está olhando, vai pensar o que vai pensar. Não me interessa, eu quero saber o que Deus vai pensar.
que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu me submeta? Então, se Deus quer que eu me submeta a isso, eu vou me submeter e acabou. Está entendendo? Não tem orgulho. Não tem orgulho. Não tem vergonha. Porque é aquela palavra, né? Ou a gente quer vencer ou não quer vencer. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em... Está gostando da palavra ou não? Ai, meu Deus do céu. Gente, tem alguns de vocês que vocês contam para mim quando a palavra bate em você. E eu diria assim para você, quando a palavra vem, ela vem para o quê? Para o quê? O que Deus quer, o teu bem ou o teu mal? Quer que você vença ou que você viva uma vida derrotada, fracassada, miserável, sendo roubado, seus anos sendo perdidos? O que é? O que você acha que Ele quer? Plenitude ou sempre à margem, nunca chega lá? Quem que vence, o orgulhoso ou o humilde? Ponto, prega para você. Prega para você. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião. Diga comigo, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Mas como é que foi o início, o ponto de partida? Como é agradável quando os irmãos convivem em união. União, diga comigo, é igual a unção, que é igual a bênção. União é igual a unção, que é igual a bênção. Esse é o processo para uma vida abençoada. União é poder, ela mantém a presença de Deus na nossa vida. A unção nos leva a viver coisas grandiosas em Deus, mas nós não a teremos se não houver união. União de propósito, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Se dois de vós, então quer dizer que já o ponto de partida dois, eu sempre digo assim, acha sempre uma pessoa que seja o seu concordante, aquela que ora junto com você, que concorda com você, que liga as tuas vitórias. E aí, imagine, se a partir de dois, a oração já se torna poderosa, né? Uma, né, já é poderosa, mas dois se torna ainda mais forte. E aí, se a gente aumenta essa corrente, se torna imparável. Imparável. E por que é essa guerra, essa batalha do diabo para poder dividir, começando por famílias? Começando pelo casal. Ou dividindo a casa, porque ele sabe disso aqui. Reino dividido não pode subsistir, e se não há união, concordância, oração não é ligada aqui, não é ligada nos céus. Então, tudo continua como está. Como está como? Do mesmo jeito? Não. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Roubas, perdas, morte. Nós precisamos de união para ter unção e para ter a bênção, uma coisa está ligada à outra. Nós precisamos de poder, unção para fazer muitas coisas na vida, para trabalhar bem, para manter um relacionamento funcionando, para conduzir a família. O que a Bíblia ensina? Orai sem. Eu sempre digo, olha, se você orar e vigiar é essencial. Mas o que eu devo fazer mais? Entre os dois? Se você não for de muita oração, então seja de muita vigilância.
Porque eu conheço gente que ora muito, mas não vigia nada. E a oração vai pelo ralo. Porque a falta de vigilância joga as orações fora. Então, entre os dois, seja mais vigilante do que ora. Porque pelo menos se você sabe vigiar, você não vai abrir brecha. Ainda que você não seja de tanta oração. Mas o certo é caminhar nos dois juntos. Então, orar sem cessar. Agora há pouco, olha o quanto isso é importante, né? Agora há pouco, meu filho sentou na minha frente e falou, me dá sua mão, pai. Eu dei a mão para ele e ele fez uma oração, abençoando o resto do dia, abençoando a noite, abençoando o culto, abençoando as pessoas, abençoando, agradecendo a Deus pelo dia. Agora há pouco, junto comigo em concordância. De vez em quando você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado, pega na mão da pessoa que está do seu lado. É tão simples. Você pode pegar na mão e dizer assim, ó, 2 homens barbudos aí, é irmão, tá? É irmão. Você pode pegar na mão da pessoa e falar, ó, Senhor, eu concordo com as tuas promessas se cumprindo na vida dessa pessoa, eu concordo, Senhor. Se é da família, eu concordo com a vitória da nossa família. Nossa família vai viver a plenitude do Senhor, a plenitude da Tua palavra. Nós vamos viver uma vida gloriosa, extraordinária. Nós vamos crescer, nós vamos romper, nós vamos viver o extraordinário, o glorioso, o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Olha, quanto tempo durou essa oração? Não foi rapidinha? Mas você pode ter certeza que uma oração, ainda que curtinha, mas feita de forma intencional, de forma sincera, profunda, ela move os céus. Ela move os céus. Entende? E essa oração é nos mínimos detalhes. Às vezes, tem coisas que nós não sabemos o que fazer, tem dias que nós estamos mais cansados, mais desgastados. Me dá tua mão, me dá tua mão. Senhor, abençoa, dê graça, dê favor, renova as energias, dê sabedoria, dê discernimento a ele, a ela, para que ela possa, dirigida pelo teu Espírito, saber o que fazer, ilumina a mente, dê visão, dê graça, favor. Orai sem o tempo todo, em espírito. Duas coisas que o Senhor nos mandou aprender com Ele. Diga comigo, humildade e mansidão. Duas coisas. Aprendei-vos de mim, que sou humilde e manso de coração. Aprenda comigo. Olha, que coisa linda, né? Às vezes, a gente diz assim, bispo, mas a atitude, eu não suporto a atitude do outro. Não, mas esse negócio de não suporto, desenvolva seus mecanismos para isso. Você também tem falhas. Todo mundo tem falhas, não tem? Sim ou não? Todo mundo tem falhas. E às vezes é só a gente, eu compartilho, já compartilhei algumas vezes com vocês, que no início do meu casamento com a Liliane, tinha uma coisa que queria me estressar, uma coisa boba. Às vezes eu estava no trabalho, o dia inteiro no trabalho, a Liliane não falava nada para mim, nada comigo. A hora que eu chegava em casa cansado, doido para chegar em casa, arrancar a roupa e ficar de boa, aí ela falava assim, precisa comprar leite e fralda. Eu falava, eu estava na rua, você podia ter falado, eu já tinha passado e pegado. Não é verdade?
Mas aí, você vê, ao invés disso ser um problema, nós criamos um sistema, do qual ele permanece até hoje. Eu faço 32 anos de casado esse ano. Fala assim, uau. Eu sei que você achou que eu tinha 32 anos. Né? Hã? Meu Deus. Aí, qual é o sistema? Nós adotamos um sistema, ao invés de deixar que seja um problema e seja um estresse, acabou. Tanto eu como ela, nós mantivemos de lá para cá uma comunicação extremamente afinada. Como? Se eu entrar dentro do meu carro, aonde eu estiver, eu ligo para a Liliane. Eu falo, amor, estou saindo, estou indo para casa, você precisa de alguma coisa? Não ou sim. Entendeu? Isso permanece até hoje. Se a Liliane entrar no carro dela, ela liga e diz assim para mim, amor, você precisa de mim? Estou indo em tal lugar, de lá vou passar em tal lugar, depois vou passar na lotérica, depois vou passar no... A Liliane anda mais do que eu. Se você precisar de mim, vou estar num desses lugares. E se quiser alguma coisa, me manda mensagem. Ponto. Entendeu? Depois de 32 anos de casado, vocês têm isso, bispo? Temos. Eu não preciso perguntar onde a Liliane está, que ela já me fala onde ela está por todo o trajeto dela, eu já sei. Se eu entrar no carro, eu ligo para a Liliane e digo, amor, estou indo para casa. Se eu sair mais tarde, eu mando mensagem, estou saindo. Porque ela está dormindo, eu falo, estou saindo. Precisa de algo só, porque se ela não vê, tudo bem, passou. Não acordo ela, não ligo. Não era para ser um problema? Sim ou não? Uma adaptação que se transformou numa bênção. Entende? Uma pequena adaptação que poderia ser um desgaste, que se transformou numa bênção, da qual, depois de 32 anos de casado, isso precisa, se a Liliane sair e não disser a mim onde ela vai, não tem problema mais. Mas a gente continua fazendo isso depois de 32 anos. Tem problema. Eu continuo fazendo isso depois de 32 anos. Às vezes são pequenas decisões que eliminam situações que não precisa mais fazer parte, está no nosso meio. Imagine se depois de 32 anos, eu e a Liliane estamos discutindo até hoje, por causa do... Não tem mais leite, mas tem outra, não tem mais fralda, né? Mas ainda tem outras coisas, né? A gente passa, até hoje estamos discutindo por causa das mesmas coisas. Ah, mas aí tem alguma coisa errada, né? O que nós aprendemos com a situação? O que nós mudamos? Aí eu poderia falar assim, olha, faz 32 anos que nós estamos casados, é a mesma situação até hoje, não muda. Ela espera eu chegar em casa para poder me falar que está faltando alguma coisa. Aí o erro não é só da Liliane, é meu, né? É ou não é? Eu já poderia ter assumido uma postura para mudar isso. E como é que a gente faz isso? Comunicação. Uma boa comunicação. Está entendendo? Outras vezes, olha que coisa, olha esse versículo. Diga comigo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram o quê? Para o dia da... Aí você fala assim, não entristeci o Espírito Santo, não. O problema foi com ele. O Espírito Santo, eu estou bem. Não, eu estou bravo com ele, não é com o Espírito Santo, mas quando você fica bravo com o outro e fere o outro, você está entristecendo o Espírito Santo. O que eu falo continuamente para vocês que eu falava para o meu filho? Deus não tem netos, Deus tem filhos, não é verdade? Sim ou não?
Então, Deus tem filhos. Quem é pai, quem é mãe? Você gosta de ver um filho seu ofendendo outro filho seu? Sim ou não? Ninguém tem o prazer nisso. Um filho ofendeu o outro filho. Ninguém tem o prazer. Então, quer dizer, quando o Espírito Santo, ele está em cada um de nós. Quando eu ofendo, machuco, eu falo coisas que eu não deveria, que foge o comportamento, né, o padrão de comportamento de um cristão, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Se o Espírito Santo fica triste comigo, vou te dar o primeiro sintoma que vai acontecer. Se o Espírito Santo se entristecer com você, sua alma vai ficar triste. Sua alma vai entristecer. Você vai estar mais angustiado, com aquela sensação, falta a presença dele, porque você entristeceu o Espírito Santo. Pode ver que quando nós pecamos, o pecado não faz bem. O pecado aflige a nossa alma. O pecado rouba a nossa paz. Porque nós entristecemos ao Espírito Santo. E aonde está o pecado, ele não está. Ele se afasta. Porque ele é santo. Espírito Santo. Então, ele não fica aonde se contaminou. E aí nós ficamos sozinhos. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Vamos lá, livrem-se de toda amargura, indignação, ira. Sobe o tom, fala gritaria. Coluna não, calúnia. Quase que ele faz errado, ele vai ler calúnia, ele lê coluna. Bem como toda maldade, livre-se disso. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo. Gente, eu sempre falo uma coisa que no meio cristão sempre foi pregado uma única coisa, e eu trago duas coisas para vocês. Todo mundo aprendeu que só tinha uma coisa que não tinha perdão. Um pecado que não tinha perdão. Qual era? A blasfêmia contra o... Mas tem outro também que não tem. Qual? Que silêncio, gente. Quem não sabe, levanta a mão. Não sabe, por favor. De verdade. Quem já ouviu do pecado, ou a blasfêmia contra o Espírito, não tem perdão. Quem já ouviu? E o outro, quem não sabe, levanta a mão. O outro é justamente o perdão. Porque o seu perdão é condicionado à sua capacidade de perdoar. Abra sua Bíblia em Mateus 6,14. Eu não estou com ela aberta aqui. Pode abrir você a sua Bíblia em Mateus 6,14. Está escrito assim, Mateus 6,14. Se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, se perdoardes as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, ao 15, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as... Então quer dizer que para receber perdão eu preciso perdoar? É. Se eu não perdoo, eu não recebo perdão? É. Por quê? Às vezes a gente fala assim, mas o erro dele foi muito grave, e o meu perante Deus? Não, mas às vezes o do outro é pequeno, né, aos nossos olhos. A gente fala assim, o nosso é pequeno aos nossos olhos, a gente fala assim, não, o erro dele é grande, o pecado dele é muito maior do que o meu. Mas espera aí, e os erros que eu cometi contra Deus? E os erros, as ofensas com os meus pecados que eu pratiquei, e Deus me perdoou? Ele não quis saber quais foram os meus erros, Ele me perdoou e acabou. Ele não quis fazer o tanto de besteira, Ele não quis saber o tanto de besteira que eu fiz, Ele me perdoou e acabou. Ele te perdoou, acabou.
Ele não olhou para você e disse assim, não, você foi longe demais, para você não tem jeito. Não existe. Ele não quer saber qual é o seu pecado. Você acredita no Senhor Jesus, entregou a sua vida, crê nele como seu único e suficiente Salvador, acabou. Vá e não peques mais, acabou. Então, se ele me perdoou, independente de tudo que eu fiz, por que eu não sou capaz de perdoar o erro do outro? A falha do outro? Está entendendo ou não? Sim ou não? E aí os nossos grandes testes para grandes promoções. E de tempos em tempos você vai ser submetido a um grande teste. Que é isso que nos leva para um nível superior. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Diga comigo, olhos altivos. O que é isso, gente? Orgulhoso, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, cuidado com as intenções do coração, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre... Olha como a discórdia entre irmãos é pesado diante de Deus, gente. Porque quão bom que os irmãos vivam em união. Olha quanto isso, a 7ª, Deus abomina. Divisão, criar contenda, dissensão. Pois onde existe ciúme e ambição egoísta, a desordem, agitação, rebelião e toda coisa má e prática moralmente degradante. O que nós aprendemos? Ambição egoísta. Por que essa palavra ambição egoísta é tão pesada para Deus? Porque tudo tem propósito, né? Quando Deus faz em nossas vidas, é para que nós façamos na vida do próximo. Tudo que Deus faz na sua vida, é para que não cesse e não termine em você, essa corrente maravilhosa do bem. Ele te perdoou, você perdoa, você recebeu amor, você dá amor, você não pode privar ninguém de amor. Você foi abençoado, você prosperou, Deus tem te dado mais do que o necessário, então você é um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Você é um canal de generosidade. Vamos lá. Romanos, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos e não os amaldiçoe. Ixi, bispo, agora eu vou para o inferno mesmo. Abençoar quem me persegue? Você viu como é que o nosso nível tem de subir? Sim ou não? É muito fácil, você não precisa de muita fé para abençoar a vida dessa pessoa que está do seu lado aí. Mas você precisa de fé para abençoar alguém que tem sido uma pedra, alguém que não te fez bem. Você precisa de fé. E eu descobri que essas coisas que mais nos promovem, eu descobri que esses são os desafios que mais nos colocam à frente. E eu descobri que isso realmente muda o teu nível. Porque você superar, conseguir orar, abençoar a vida de uma pessoa que te perseguiu, como eu falo para vocês, tenho compartilhado nos últimos tempos,
tudo que eu vivi com meu pai, e eu vejo o que o Espírito Santo fez no meu coração em relação ao meu pai ou qualquer outra pessoa, isso para mim é poderoso. Isso é poderoso. 100% eu atribuo a ação do Espírito Santo na minha vida. Porque você não tem resquício. Alegre-se com os que se alegram. Diga comigo, chorem com os que choram. Alegre-se com os que se alegram. É outro ponto, né? Espera aí. Quando você vê uma pessoa vencendo e recebendo aquilo que você gostaria de estar recebendo, isso também é outra prova para você. Você se entristece ou se alegra? Tem gente que se entristece e fecha o coração. Quando deveria dizer assim, louvado seja Deus, porque se Deus está fazendo na vida dele, Deus vai fazer na minha. Eu me alegro com ele, porque agora eu sei que também vai acontecer na minha. Chora com os que choram. Tenha a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se. Diga comigo, a pessoas de posição inferior. Quer dizer, não seja aquele tipo de pessoa que faz separação, acepção, né? Gente de uma posição melhor é tratada de uma forma, gente mais humilde é tratada de outra. Faz isso não. Nunca faça isso. Até porque o mundo dá voltas, né? Dá ou não dá? O mundo dá voltas. E você nunca sabe. Nunca. Não sejam orgulhosos, estejam dispostos a associar-se com as pessoas inferiores, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível, diga comigo, façam todo o possível para viver em paz com quem? Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança. Diga comigo, eu retribuirei, diz o Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você quer justiça? Deixa Deus fazer. Porque o dia que você colocar a mão, Deus não faz. Aí você vai resolver sozinho, você só vai fazer bagunça. Mas se você quiser justiça bem feita, só entrega nas mãos do Senhor, diga, Senhor, está nas tuas mãos, eu abençoo. E não tenha medo de abençoar aquele que te persegue, aquele que te faz mal, não, porque Deus não é débil, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, acha que eu vou abençoar, vai que Deus abençoa eles, acha que Deus é débil? Essa é a tua oportunidade. Deus, a vida dele não vai mudar em nada se ele não der a Deus o que ele precisa dar, mas você deu a resposta certa. Você entendeu ou não? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou abençoar, vai que Deus abençoa, depois de tudo que ele fez, ainda Deus abençoa a vida dele? Não, Deus não vai abençoar a vida dele porque você abençoou a vida dele, mas a sua vai ser abençoada porque você abençoou a vida dele. A vida dele vai ser abençoada o dia que ele der a Deus o que Deus espera dele, o que Deus está requerendo dele, aí sim a vida dele vai ser abençoada. Do contrário não, é a sua oportunidade, é a sua que vai andar. Está entendendo ou não? Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Meu Deus, o cara vai olhar para você e falar assim, que é isso? Não, tem alguma coisa errada, esse cara está armando para mim. Estou armando nada para você, só estou pagando com bem. Não se deixe vencer pelo mal, diga comigo, mas vença o mal com o quê? Vença o mal com o quê? Com bem. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Faça o bem. Ah, mas ele não merece. Faça o bem. Você merece ser abençoado.
Se ele merece, não interessa. Você merece ser abençoado. Dá a referência, deixa eu acelerar que o tempo passou. Eu quero ler uma. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então vamos lá, só para eu finalizar, diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras e não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vou ler para vocês na tradução Mensagem, que diz assim: de onde vêm as guerras e os conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontece sem razão? Raciocine. As guerras acontecem porque vocês exigem, diga comigo, é do meu jeito ou nada feito? É tipo assim, eu não vou ceder. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. É assim que acaba casamento, é assim que acaba a parceria, é assim que acaba a sociedade, é assim. Eu não mudo, eu não vou mudar. Você não vai mudar? Eu também não vou mudar. Se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. E para terem o que querem, luta com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Inveja o que é dos outros e chega a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são, diga comigo, vocês são crianças mimadas. Cada um querendo as coisas do seu jeito. Crianças o quê? Então, é outra coisa que a Bíblia deixa claro, né? Se queremos coisa de gente grande, então precisamos agir como homens, como mulheres, não como crianças. E desculpe, agora eu vou falar com amor. Tem gente que a parte emocional é infantil e precisa crescer. Por quê? Se emocionalmente e espiritualmente eu ainda sou infantil, não tem jeito de romper. Eu não tenho do que reclamar. Porque se Jesus diz que é necessário nascer de novo, quem nasce de novo tem que crescer. Se não cresce, tem uma disfunção. Você não quer ser um anão espiritualmente uma vida toda, né? Sim ou não? Tem que crescer. Então, eu sei que, e mais, vamos com amor, tá? Fique preocupado. Outra coisa que é idiota que eu vejo acontecendo, a pessoa, o orgulho é tão grande que ela está preocupada que o que está saindo do altar está corroborando para aquilo que o cônjuge, bicho, não podia ter falado nisso, agora meu cônjuge. Não, você quer mudar ou você não quer mudar, ponto. Você quer vencer ou você não quer vencer? Você ainda está preocupado com o que o outro vai pensar a teu respeito? Vai continuar tudo do mesmo jeito. É assim, eu acabei de pregar para você, eu não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber o que o A, o B, o C pensa, eu quero saber o que Deus quer que eu faça, eu quero romper, eu quero vencer, eu quero viver uma vida gloriosa, eu quero viver uma vida extraordinária, eu só tenho essa. Meus anos estão passando, a vida está passando, o relógio de Deus está quase meia-noite. Aí imagina, o relógio bate meia-noite, chegou a hora de eu recolher a noiva. Que noiva? Era a virgem insensata?
Não tinha azeite, não estava preparada, não estava esperando. Fiquei. Por quê? Orgulho, arrogância, insensatez. Livre-arbítrio, diga comigo, é o meu poder de escolha. Use bem ele. Deus tem planos, projetos, Deus tem coisas incríveis com você. Ninguém tem, inclusive, cada vez mais que a gente vai aprendendo a palavra, não dá nem para ter aquela desculpa mais, falar assim, mas eu fui criado num ambiente, esquece. Por isso que você já foi convidado, é necessário, não é se você quer ou não quer, tá? A Bíblia diz assim, é necessário nascer de novo. O primeiro nascimento não deu certo, o segundo vai dar. E é o nascimento espiritual. Jesus não deixou como opção, se você quiser nascer de novo, você vai viver uma nova vida. Não, ele disse, para entrar no reino, é necessário nascer de novo. O novo nascimento tem que acontecer. Quem gera, quem concebe a nova criatura? O Espírito Santo. Amém? A gente muda. Eu sempre falo assim, as pessoas inteligentes mudam por amor. O amor nos faz mudar. Às vezes a gente não tem entendimento, né? Fala assim, o amor nos faz mudar. Tanto que eu falei para vocês outro dia, meu filho me fez há 2 semanas atrás, não sei nem como é que foi a pergunta que ele fez, o que te move? Pai, o que te move de verdade? Eu não coloquei nem a parte espiritual, eu falei, vocês me movem. A força que eu tenho, a vontade que eu tenho de melhorar, de crescer, de cumprir com aquilo que Deus me chamou para fazer, o ponto, não estou nem colocando minha parte no meu chamado, então eu coloco vocês me movem. Eu quero cada vez mais por amor a vocês. E o dia que eu partir daqui, quero deixar todo mundo encaminhado. Amém? Fique em pé, por gentileza. Teria muito para falar, hein? Vamos lá. Leia aqui mais uma vez. Agora com o Espírito, por favor. Peço o Espírito Santo que te ajude a usar o seu livre-arbítrio para cumprir com o propósito que Deus tem com você. Às vezes, bispo, qual é o meu propósito? Eu vou te fazer uma pergunta, quem foi católico aqui? A igreja inteira, né? Qual foi a maior função de Maria? O que Maria fez de glorioso, extraordinário? Só tem uma só. Só uma, mas nenhuma. Ela só foi um instrumento para gerar um ser chamado Jesus, um ser glorioso que mudou o mundo. Então, qual foi a grande função dela? Ela foi uma mãe extraordinária, cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo agiu nela. Olha como é forte. Só como mãe, ela já impactou e trouxe algo que mudou o mundo. Está entendendo o que eu quero dizer? Por isso que nós precisamos, espera aí, eu não sei qual é a minha função. Talvez você fale assim, eu não sei qual que é o propósito de Deus comigo.
Só deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, porque às vezes, ainda que você não venha realizar algo tão relevante aí fora, aos olhos de muitos, mas você realiza algo tão relevante, tão impactante dentro da sua casa, que impacta. Você vai ser mãe ou pai de alguém tão impactante, que você cumpriu com toda a sua missão, com todo o seu propósito. Está entendendo? Você fez algo tão bem feito, como pai, como mãe. Talvez, aí alguns pensam assim, bispo, mas eu sei que Deus tem mais comigo. Eu também acho. Eu sei disso. Que Deus tem muito com muitos de vocês, como profissional, empresário, área da saúde, mercado de trabalho de um modo geral, mundo dos negócios. Mas o ponto de partida é o quanto o Espírito está em você. Às vezes você vai ser o instrumento para impactar a vida de uma pessoa, e essa pessoa vai ser um instrumento tão poderoso no reino, que esse galardão é seu. Essa recompensa é sua. Porque você foi o canal. Você foi o instrumento. Por isso que a gente não pode deixar passar. Está entendendo? Às vezes o diabo luta tanto porque sabe. Eu fico olhando o que o diabo tentou fazer na minha casa, destruir a família. Mas por que ele tentou destruir? Olha o que Deus tinha naquela casa. Olha o que Deus faria naquelas crianças que estavam sendo criadas naquele ambiente. Entendeu? Ele sabia. Por isso que ele tentou destruir aquela família. Porque daquela família ia sair a bispa Cléo, ia sair o bispo Maurílio. Daquela família ia sair os bispos que estão aí, os pastores que estão aí, as pastoras que estão aí. Hoje a grande maioria da família são bispos e pastores e pastoras. Aí a gente olha lá atrás e fala, está explicado. Ele sabia o que a gente faria, aonde nós iríamos. Você sabia que não é só isso. Você sabia que livre da morte, eu acho que eu fui 4 vezes. Que se eu tivesse morrido eu não teria visto. Sabia disso ou não? Primeiro foi aos 11 anos que o Espírito Santo, o anjo do Senhor, me tirou da boca de um bueiro. E o meu primo de 11 anos entrou. E ele morreu naquele dia. E eu era para ter ido com ele. E eu não tenho dúvida que aquele livramento foi fruto da oração da minha mãe que estava lá. Minha mãe é aquela mulher que tem calo no joelho. Depois eu sofri um acidente que eu acordei caído na rodovia. Eu acordei. Eu poderia não ter acordado, que eu não teria visto. E se eu não tivesse acordado, aonde eu estava, como eu estava, eu teria com certeza acordado no inferno. Depois eu sofri um acidente de moto também, que eu bati tão fortemente a cabeça que eu tive convulsão. Ali eu poderia não ter voltado também. E outras situações. Então aí você olha, você vê que o quanto o diabo lutou para impedir aquilo que Deus tinha. A partir da minha casa, da minha família. Aí especificamente com a minha vida. Você sabia que a bispa teve um fio
de perturbação espiritual, de ser internada de um hospital psiquiátrico? Ela teve por um fio. Porque ela foi atacada espiritualmente tão brutalmente, que ela via o que ninguém via. Ela sentia o que ninguém sentia. Satanás aparecia para ela. E ela foi entrando num estado que parecia que ela estava enlouquecendo. Imagina uma mãe com filhos que já não conseguia ficar na casa dela, que ela queria ficar na casa da minha mãe, porque ela tinha medo de ficar na casa dela. O que o senhor quer dizer com isso? Entende por que tanta guerra? Entende? Às vezes você não sabe por que tanta guerra. Você não sabe por que tantas batalhas, tamanha a sua guerra. É porque Satanás já sabe o plano grandioso que Deus tem. O projeto glorioso que Deus tem. Está entendendo? Então não desiste. Se envolva com as coisas certas. Eu fico olhando, eu consigo hoje olhar para trás e ver que o plano era destruir. Posso te contar um milagre, que eu não sei se eu já contei isso para vocês aqui, que você vai falar assim, ah não, aí agora o senhor exagerou. Não é exagero. O quanto a oração de uma pessoa é poderosa. Minha mãe começou a orar muito cedo pela salvação de toda a família. Toda. Meu pai foi um cara que ele nunca quis Jesus. Meu pai era um cara da boca pesada. Blasfemava pesado. Mas eu vou te falar uma coisa que você vai refletir. Reflita você. Se Deus tinha algo grandioso, poderoso ou não tinha. Meu pai tem 9 quedas de avião. Quer dizer o quê? Ele teve 9 quedas, foi 4 pousos de arrebentar tudo. 4 ou 5. E mais os outros pousos forçados aonde deu para pousar. Então 9, uma batida de carro, de arrebentar inteiro e ficar 3 anos de muleta. Um tiro na perna. Então vamos lá. Diga 9 quedas de avião. Uma batida de carro. Um tiro. Eu acho que não foi um tiro só. Esse é o que a gente sabe. Um tiro que esse quebrou a perna dele. Esse quebrou a perna dele. O tiro quebrou a perna dele. Do jeito que a bala pegou, quebrou o osso, o fêmur dele, ele caiu no chão. Um tiro, várias rodadas de cavalo de arrebentar. E o velho está vivo. Tem gente que precisa de um só. Não é verdade? Inacreditavelmente o velho está vivo. Já passou dos 80. É outro que o diabo lutou para tragar, para tirar a vida. Se isso não for oração, se não for um propósito, eu não sei o que é. Está entendendo? O tiro poderia ter matado ele, o acidente de carro poderia ter botado um fim na vida dele, outras situações que ele viveu, mas está vivo. E hoje salvo. Entendeu? Hoje salvo. Louva a Deus, adora a Deus, do jeito dele, né? Da maneira dele. Mas vai terminar os dias de forma que quem conhece ele fala, não, é inacreditável. Está vivo. Terminar bem. Essa é a obra de Deus.
Não importa como a gente começou, importa como vamos terminar. Esse é o ponto. Está entendendo? E aquele que é de Deus, o diabo não. Que se tocasse, meu pai já estava debaixo de oração, de cobertura de oração. Você vê quando vale a pena orar? Olha o quanto vale a pena orar. O quanto a proteção da oração. Eu vi muita gente morrer ao meu redor. Eu voltei para Jesus por um ato de inteligência, porque eu escutei o Espírito Santo falar assim para mim: você está esperando o quê? Um morre, o outro morre, o outro morre, o outro morre, e eu saio andando. Está abusando, né? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Eu acho que uma das coisas que mais me apavorou foi um dia que eu sonhei, era como se a cidade inteira estivesse em chamas, o fogo da altura de prédios, e eu lá no meio, não tinha para onde correr. Então aquilo me apavorou. Eu entendi aquilo como eu ia perder minha salvação. E aí eu comecei a reagir. Parei de brincar e comecei a dar meus passos na direção do Senhor. E é tão lindo que quando a gente quer acertar, quer fazer as coisas certas, Deus nos direciona para as coisas certas. Eu voltei para Jesus, peguei firme com Jesus, falei para Jesus: ó Senhor, eu quero te servir, quero viver uma vida para o Senhor, me ajuda a consertar minha vida, que ela está uma bagunça. E aí eu disse: Senhor, prepara uma mulher para mim que eu quero casar. Aí Deus não deu nenhuma opção, já preparou a Liliane de cara. Logo já conheci a Liliane e me casei com a Liliane. Estamos felizes, firmes, depois de 32 anos. A Ele. Feche os seus olhos, a Ele. Feche os seus olhos. Eu tenho pouco tempo para orar com vocês. Eu imagino que você entendeu o que o Espírito Santo está falando. Talvez tua vida também está. Você não entende por que tanta luta, por que tanta guerra. É porque tem um propósito. Talvez tua vida está de ponta cabeça e fala: Senhor, eu quero acertar minha vida. Eu quero colocar minha vida. Me ajuda a colocar minha vida em ordem. Me ajuda a colocar minha vida, Senhor, no teu altar. E Deus vai te ajudar a colocar tudo que está uma bagunça na sua vida. Ele vai ajudar a organizar, a colocar tudo que está uma bagunça no seu devido lugar. Ele tem algo grandioso com você. Ele tem algo estrondoso com a sua casa, com a sua família. Às vezes você não entende por que tanta guerra, tanta luta. Só não perca a guerra. Não perca ela. Às vezes Deus vai fazer algo tão estrondoso através da tua vida, ou através dos teus, que você não tem nem noção disso. Você não tem nem noção. Só abra o coração e diga: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Eu não sei o que o Senhor tem comigo, mas eu sei. Eu sei que o Senhor tem algo. Eu não sei o que o Senhor tem com a minha família, mas eu sei que o Senhor tem. Eu não sei os teus propósitos na minha vida, mas eu sei. Eu sei. Me ajuda. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero me achegar ao Senhor. Eu quero me alinhar com o Senhor. Família, tira a contenda do meio. Casais, tira as contendas do meio. Família, tira as contendas do meio. Tira a divisão. Se une. Porque o diabo sabe que a partir do momento que vocês se unirem, ninguém pode segurá-los mais.
Nada pode detê-los mais. Nada pode impedir aquilo que Deus tem com vocês. Ele não vai ter mais acesso. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo. Eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluia. Ore. Apresente os seus. Fala, Senhor, muda o que eu não posso mudar, que só o Senhor pode mudar. Muda, Senhor. Troca corações. Coloca sentimentos certos. Aleluia. Coloca, Senhor. Coloca, Senhor. Coloca, Senhor. Coloca luz, Senhor. Coloca luz, Senhor. Coloca luz. Coloca luz, Senhor, nas nossas trevas. Coloca, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus te dar clareza. Deixa Deus colocar luz. Aleluia. Muda. 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 Agrade a Ele. Só diga isso. O preço que eu tiver que pagar, Senhor, eu quero. Mas vale a tua presença. Não importa. Abençoa, Senhor. Abençoe cada pessoa que aqui está. Abençoe as famílias. Abençoe, Senhor. Abençoe. Talvez ela está aqui orando pelos dela. Talvez tenha uma mãe aqui orando pelos filhos. Assim como um dia minha mãe orou. Assim como um dia eu e a minha esposa oramos pelos nossos. Responde, Senhor. O Senhor responde orações. Abençoe. Acima de tudo nós queremos te agradar, Senhor. Tira, Senhor. Tira do meio a contenda. Tira o orgulho. Tira a raiz de amargura. Tira. Tira, Senhor. Tira. Aleluia. Abençoa, Senhor. O que eu tiver que mudar, o preço que eu tiver que pagar, agrade a Ele. Agrade a Ele. Que você seja como Maria. Que você possa dizer a Ele: que o Senhor faça na minha vida
o que o Senhor falou. Que se cumpra na minha vida a tua vontade, Senhor. Essas foram as únicas palavras de Maria. Que se cumpra na minha vida a tua vontade. Que se cumpra na tua vida a vontade do Senhor. E eu quero, só para a gente fechar esse momento, eu quero que você seja o concordante de alguém aqui hoje. E diga: eu quero ser o seu concordante. Eu quero concordar com as suas vitórias. Eu quero ligar as tuas vitórias. E pega na mão dessa pessoa e declara: eu concordo com as suas vitórias. Eu concordo com as tuas vitórias. Eu concordo, eu ligo as tuas vitórias. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero ser teu concordante. Faz isso. Vai lá, obreiros, você também concorda. Eu quero ser teu concordante. Eu quero concordar com as tuas vitórias. Eu quero determinar as tuas vitórias. Eu quero profetizar as tuas vitórias. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Deixa ninguém sozinho não, tá? Vai nele. Eu quero ser teu concordante. Eu quero concordar com as tuas vitórias. Eu quero ligar as tuas vitórias. Eu quero profetizar a grandeza de Deus na tua vida. Diga a Ele: eu quero profetizar a grandeza de Deus na tua vida. Eu quero declarar a grandeza de Deus na tua vida. Eu quero declarar a grandeza de Deus na tua vida. Eu quero declarar a grandeza de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar a grandeza de Deus na tua vida. A glória de Deus na tua vida. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam altamente, ricamente abençoados. Que a sua casa, a sua família, seus negócios sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Se você tiver com o teu propósito aí, segura ele na sua mão, levanta. E eu quero abençoar a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu também sou teu concordante. Eu quero concordar com as tuas vitórias, com a vitória da sua família, da sua casa. Eu quero concordar com as vitórias profissionais, financeira, familiar, espiritual, seus projetos materializados em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus o ano mais incrível da tua história, o ano que você viva a glória de Deus, que tem experiências incríveis com Deus, com o Espírito Santo. Que Deus te coloque no caminho do teu propósito, do teu destino. Que Deus faça coisas incríveis na tua vida e através da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Eu profetizo sobre a tua vida bênçãos gloriosas, extraordinárias, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo. Que todo espírito de divisão, de contenda, seja arrancada do meio de vocês. E que a plenitude, a união, em nome do Senhor Jesus, reine, a paz reine na vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo em oração aqui na terra, para que seja ligado nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.